Depois clique em alterar layout, depois clique em destaque. Ponto. Modificar layout. Encontrei aqui. Continuando, né? Então, tá aí. Tem esses negócios aqui, então, né? Módulo de 2x menos 1 menor que 1 sobre x menos 2. Beleza. A gente tem que cuidar com alguns detalhes, né? Que tem a ver com o domínio. Por quê? Porque tanto para a função da esquerda quanto para a da direita, o domínio é o problema. A função Um da minuto. esquerda muda. Oi. O meu. Eu não tô conseguindo modificar. Ah, agora. Nossa, esse computador hoje ele tá mais lento que o normal. Em evidência, pronto. Ah, pronto, consegui aqui. Certo. Bem, qual que é o problema Ok, aqui? A gente pronto. tem, Podemos a voltar. gente tem o módulo de 2x menos 1, né? Então a gente sabe que a função módulo, Aham. ela não simplesmente deixa as respostas ali positivas, ela muda completamente a função que age sobre o valor, né? Se você pegar qualquer Sim. valor de x que faz o que está aqui dentro ser menor que zero, então ele vai mudar a função, vai ficar desse jeito. Já está explicando aqui embaixo, né, que o valor limite para esse módulo aqui é o meio, né? Para valores de Aham. x maior que meio, ele é positivo aqui dentro, e para menores é negativo. Então, esse é um primeiro limite aqui no nosso problema. Outro limite vai ser Uhum. o 2, porque o 2 ele deixa esse cara aqui zerado, né? Não pode dividir por zero, só que É verdade. números maiores que 2 deixa o lado direito positivo e menores que 2 negativo. Então a Deixa gente ele vai negativo. ter essas regiões aí, a região que vai até o meio, a região antes do meio, a região entre o meio e o 2 e a região depois do 2. São três Uhum. regiões. São três regiões que a gente tem que estudar. Então a primeira região que a gente pode estudar é a região para trás do meio. Para trás do meio, o que acontece? Esse cara aqui, ele muda de sinal, né? Uhum. Então, eu não preciso manter o Ai, módulo, eu já caramba. sei o que vai Ok. acontecer. Qualquer Uhum. número aqui que eu pegar menor que meio vai deixar o cara negativo, então eu tenho que colocar esse sinal de negativo aqui para deixar positivo de novo. E menor que Uhum. meio é menor que 2. Então, se é menor que 2, a hora que eu passo esse cara multiplicando para o outro lado, veja que isso é um padrão nas questões de inequação, né? Eu estou passando Uhum. multiplicando para o outro lado um número negativo. Então, quando eu multiplico um número negativo, muda o sentido da Tem que mudar o sinal. desigualdade, né? Isso. Uhum. Então, uma vez que tu observou todos esses detalhes do domínio, você pode fazer uma conta tranquila agora de equação de segundo grau, blá 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 blá, blá esse ponto aqui, eu acho que você já sabe tudo, né? Esses detalhes aqui Ah, das regiões entre as raízes, fora das raízes. sim. A gente Sim, não é conversou muito sobre isso na aula difícil, não. passada, né? Tu até fez um exercício disso. Sim. Isso. Então, beleza. O importante aqui é sempre entender as condições do domínio. Então, aqui, por exemplo, ó, entre meio e x sobre 2. Então, como nós estamos entre meio e x sobre 2, nós estamos com valores maiores que meio. Portanto, o módulo aqui ele tem que ficar positivo mesmo, né? A gente tira o módulo e não muda nada de sinal aqui. E a hora que eu Uhum. passo x menos 2 multiplicando, eu estou passando multiplicando ainda um número negativo, porque eu ainda estou falando de números menores que 2. Aqui, ó. Uhum. X é menor que o 2. Então, por isso que continua mudando o sentido. Uhum. Isso aí. Beleza. Então tá bom. Agora, bem, daí tu vai ter a terceira região, e daí tu vai juntar só a parte que faz solução mesmo, né? É isso aí. Ah, beleza. Bem, o negócio é esse, né? Eu acho que a gente pode treinar um aqui. Que tal? Por exemplo, esse aqui. Parece um negócio bem assustador, né? Tranquilo. Que tal a gente fazer esse aqui? Será que tu consegue começar ele? Sim, acredito que sim. Certo. Então a gente nota que tem, para a questão de, de, de domínio, né? O problema aqui é o módulo, né? Porque as outras funções ali, elas têm domínio total. O real por completo. Aceita qualquer valor. Uhum. A questão é esse cara aqui, né? Então, a gente nota que esse cara aqui, ele é positivo quando? Você Hum. sabe me dizer? Hum. Ah, ele é positivo, x é positivo, independente do valor ser negativo ou positivo.
E o que vai mudar ali vai ser o 1, mais 1 ou menos 1. Isso. Bem, o que tu tem que notar aqui é que para valores maiores que 1 e menores que menos 1, o módulo vai ficar positivo. Né? Então são essas regiões que tu vai ter que Uhum, pensar aqui. Os valores menores que 1, menores que menos 1, entre menos 1 e 1, uhum. e maiores que 1. E maiores que 1. Isso. Uhum, Beleza? Então faz o seguinte, cara, que tal a gente pensar só por enquanto, vamos pensar só numa região, tá? Será que tu consegue fazer para mim só para região menor que menos 1? Daí eu faço as outras, pode ser? só região menor que menos 1. Isso. Deixa eu pegar aqui, Nota que beleza. o detalhe principal aqui, que as pessoas sempre esquecem, é a hora que passa multiplicando isso, né? Mas vai passar multiplicando Uhum, positivo, porque é módulo, né? Então, esse sentido aqui nunca vai mudar. uhum. Nessa prova que você vai fazer Ai, que aí, susto. para entrar na faculdade, vai cair só cálculo? Em teoria, cai cálculo, análise de probabilidade, estatística, mas vendo as provas que eu te enviei, eu acho que a maior parte é mesmo cálculo, eu Entendi. acredito. Eu ajudo em estatística também, se tu precisar de uma aulinha, aí a gente pode usar uma das tuas aulas para isso. Tranquilo. Ah, falando nisso, né? Qual vão ser os horários na semana que vem? Na próxima semana, então, eh, essa semana foi um pouco complicada. Eu não consegui me preparar muito para aula de infinitos que a gente ia ter hoje. Eu me preparei um pouco de logaritmo exponencial para depois estudar um pouco dos infinitos. E a próxima semana eu vou estar bastante ocupado entre amanhã até segunda, então vai ter que ser depois da terça. Eu A acredito gente precisa fixar que um horário, tá? hum? A gente precisa fixar um horário, não dá para ficar tipo alterando sempre assim. Beleza. Eu posso te falar até esse fim de semana, então? Seria de Pode boa? ser, o problema é que tem gente querendo fechar umas aulas aí no período da manhã, aí pode ser que o horário mude, sabe? Então seria melhor tu fechar antes deles. Entendi. Que Bem, daí quem vai se dar mal são eles, né? Mas tudo bem, como tu entendi. tá comigo há mais Quarta e tempo. quinta, como é que é Tá os pra horários ti? ali no teu WhatsApp, é só tu dar uma olhada e decidir.
Me enviou agora? Deixa eu ver aqui. Isso, tá lá. Uhum. Acabei de enviar. Dá uma olhada aqui. Hum. Pode ser às 5 na terça e às 4 na quarta. Eu acho que terça e quarta são os dias Preciso saber os menos horários do variáveis Brasil. para mim. Normalmente terça e... perdão. 12 e 11. 12 na terça e 11 na quarta. Tá Esses bom. dias são menos Deixa eu variáveis, pôr normalmente eu não aqui. tenho muita coisa para fazer. Acho que esse horário. Certo. Eu vou até mandar já pra menina, porque ela tava querendo esses horários mesmo. Deixa eu mandar aqui. Entendi. Bem, tu tá na vantagem aqui que tu chegou antes. Deixa eu mandar aqui. Eu vou ver se eu consigo voltar a resolver esse exercício aqui. Eu não Isso, tô vamos só entendendo muito finalizar aqui se esse eu pra gente coloco. começar limite hoje já. Eu não tô entendendo aqui bem esse esse módulo aqui embaixo. Eu vou considerar x menor que menos um, mas x menor que menos um ele vai ficar positivo. E aí eu não sei o que que eu faço com esse módulo. Tipo, Não muda. Se o número vai ficar positivo, você simplesmente tira o módulo. Que nem na questão aqui em cima. Quando ficava simplesmente positivo, a tira gente o módulo? simplesmente tirava o módulo. É, aqui, ó. Essa região, o módulo fica positivo. Então o módulo simplesmente Uhum. saiu. Entendeu? Uhum. Deixa eu ver aqui então se eu consigo resolver rapidão. Ok, pronto. Fiz. Opa, aí sim, conseguiu chegar então numa resposta? Sim, sim. Ah, é? Então, agora é Resolvendo fácil mesmo. normalmente, eu encontrei que x igual a zero, ou se não x igual a 3. Zero? Não sei, hein? Parece meio É, estranho. Mas vamos lá. Vamos ver como é que fica a região porque... menor aqui. Tranquilo, deixa eu voltar aqui para o Ah, negócio. não, ó. Ah, tem algum errinho aí. Vamos ver o que tu errou. Eu faço aqui. Deixa eu fazer. Aqui pra você ver. Deu um Ah, erro. já vi onde é que eu errei. Opa, é? O que que foi? Me diz aí. Eu não considerei 4x, eu considerei 4. Então tá errado, né? Porque vai poder Excesso. simplificar um monte de coisas, né? Quando, Pois pelo é, fato de ser 4x, né? simplifiquei aqui tudo. Saiu, sumiu o C, eu fiz tudo no... É, aí foi rapidinho. Ó, vai ficar. Ó, a dica aqui também é fatorar a parte de cima, ó. Vou deixar a dica aqui, que tal tu anotar? Que isso aí vai ajudar a cortar bastante coisa com aqui embaixo, ó. Uhum, Então verdade. tá. Cara, eu preciso ir no banheiro, tá?
Mas a dica tá aí, pra tu conseguir resolver. Porque Ah, depois que tu ok. fazer isso, vai ser Vou uma voltar a equação de fazer segundo então. grau, né? Uma Bhaskara. Uhum. Cara, já volto, só um segundinho. Saúde. Obrigado.
Cara, desculpa mesmo, eu tô meio ruim hoje, comi demais ontem, passando meio mal. E aí, Comeu o conseguiu quê? fazer Sushi? então essa parte da resposta aí, cara? Eu fiz outro erro bobo, cara. Então, Ah, me agora que conta eu aí. vi o outro erro bobo aqui, tô fazendo a correção. Você tem que. Por que eu tô focando nessas coisas, além de ser muito importante, que faz parte do cálculo, né? Porque a resolução de limites passa por essas técnicas algébricas. Você só vai conseguir resolver os limites se conseguir fazer essas álgebras aí. Ah, entendi. É. Porque qual que é o problema do limite, né? O limite, às vezes, ele dá uma indeterminação. Fica zero sobre zero, infinito por infinito. É o que acontece quando tu Aham. vai até o limite da conta, né? E daí, como é que você resolve isso? Fazendo alguma álgebra, alguma modificação na tua equação, simplificando termos, tipo o que está acontecendo aqui, para que essa Uhum. indeterminação desapareça. Mas para isso tem que saber a álgebra, né? Então por isso que eu estou te mostrando essas técnicas aqui antes de a gente chegar no limite. Entendi. Eu achei Aqui. aqui, a resposta como 2 mais ou menos raiz de 2. Ah, é isso aí. 2 É mais isso ou aqui, menos né? raiz de 2. Isso. Só que como a gente está interessado Em números menor, né? menores do que um, E teria que ser 2 menos raiz de 2. isso, exatamente. Entre, né? Isso aí. Muito bem, tá bom, isso já tá ótimo. Então fizemos aqui, agora vamos para a parte de limite. Deixa eu pegar a parte de limite lá. Que é lá longe, né? A nossa bela apostila. Aqui ele vai falar sobre um monte de funções, coisas de funções compostas, coisas que eu vi cair na prova lá do italiano, que eu te falei que eu dei aula de cálculo. Então, eu tô pulando, porque eu Hum, acho um pouco fácil, dá para tu estudar sozinho, e eu acho que limite é mais importante, entendeu? Mas eventualmente a gente pode voltar lá. Principalmente se você encontrar alguma prova antiga dessa que você vai fazer, né? Não sei se tu procurar no site lá, alguma coisa assim, uhum, tá bom? Então tenta achar essas provas aí pra gente focar exatamente no que você precisa. Vamos lá, então. uhum, Limite de uma variável. É o que a gente vai resolver aqui. Então a ideia do limite é fazer divisões com zero, levar até o infinito, coisa que a gente não faz na escola normalmente. Porque uhum, isso descreve algumas situações no mundo real. Por exemplo, aqui, se a gente pega a equação da área de um polígono regular e leva a quantidade de lados a infinito, acontece uma coisa muito curiosa. A resposta dá exatamente a área de uma circunferência. Então, coisas legais acontecem quando a gente leva as nossas equações até o infinito. Mas entendi. vamos ver a noção intuitiva primeiro, que é uma coisa meio básica aqui para entender o que é o limite, né? Então vamos olhar essa função aqui, que é uma função bem tranquila, uma parábola. X ao quadrado menos x mais 1. Ele está querendo aqui examinar o comportamento quando x se aproxima de 2. Então a gente, na linguagem do cálculo, fala que limite dessa função quando x tende a 2. Então a gente vai tender o x a 2. O Uhum, que é tender o valor, né? O tender é aproximar-se dele. A gente não está interessado no valor, por hora, né? No valor específico em x igual a 2. Eu não quero saber qual é o valor da função quando x igual a 2. Não estou interessado nisso quando eu faço o limite. Eu estou interessado na tendência. E tendência é ver uhum, a qual valor se aproxima a função. Quando eu me aproximo do x, do valor de x que eu estou interessado, que no caso aqui é 2, pela esquerda e pela direita. Então, uhum, pode ser que, pela esquerda e pela direita, nós tenhamos a mesma aproximação do valor da função. E no caso aqui nós temos. Ó. Porque quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, ou seja, por valores menores que 2, né, 1,99 é um valor próximo de 2, né? Mas 1,995 é mais próximo ainda. 1,999 é ainda mais próximo. Assim vai, eu posso ir me aproximando infinitamente. Né? uhum. Mas quanto mais próximo eu estou do x igual a 2, mais próximo a minha função vai estar de 3. Ó. 2,8, Justo. 2,97, 2,98. E eu vejo uma tendência a se aproximar do 3. E eu percebo isso também quando eu pego valores maiores que 2, um pouquinho maiores que 2. 2,05 é perto de 2, mas 2,005 é ainda mais perto. Então, quanto mais perto Ok. eu tô, mais próximo de 3 também, ó, cada vez mais próximo de 3 exato, né?
3, qualquer Justo. coisa aqui, cada vez mais próximo do 3 exato. Então, por essa lógica, né, eu posso provar que quando eu tendo o valor da minha função a 2, a função se aproxima de 3. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2, é 3. É assim que a gente escreve, tá? Uhum. Ou seja, sempre que você quiser resolver um limite, você pode fazer isso. Claro que isso, de modo geral, para os professores não prova nada, né? Para tu provar algum limite, alguma conta que o teu professor pede para você fazer, você vai ter que fazer álgebra, né? Fazer continhas. Daí você pode se perguntar Uhum. também, beleza, professor, você falou que o valor da função no ponto não importa. Mas, claramente, se a gente jogar o número 2 aqui, vai dar 3, né? Porque aqui vai ficar 4 menos 2 dá 2, mais 1, 3. Justo. Se eu simplesmente jogar o 2 aqui, vai dar 3 como resposta, é verdade. Mas isso, novamente, não importa. Quando eu estou procurando o limite, não me importa qual é o valor da função no ponto. E ocorre que nem sempre o valor da função no ponto existe. Veja só, aqui, por exemplo, né? Essa função x sobre raiz de x mais 1 menos 1. A gente quer descobrir, né, qual é o valor que a função se aproxima quando o x se aproxima de zero. Note que se eu simplesmente jogar o valor de zero aqui, não vai dar 2. Ele está dizendo que dá 2, mas se eu jogar o valor ali não vai dar 2, né? Vai ficar 0 em cima e 0 embaixo, certo? Percebe ali que fica 0 em cima e 0 embaixo. Né? Porque vai ficar 0 aqui e 1 menos 1, 0 embaixo. Então a resposta, se eu simplesmente jogo x igual a 0, fica 0 sobre 0. Só que 0 sobre 0 é uma indeterminação. É um dos 7 resultados que não tem sentido na matemática. Existem 7 resultados que não têm sentido na matemática e eles estão todos lá no começo da apostila. Ó. Então, são esses aqui, ó. Formas indeterminadas. Se alguma conta que tu fizer algum dia na tua vida der um desses resultados aqui, pode ter certeza que esses resultados estão escondendo a resposta certa, tá? Tem uma resposta certa por trás da tua conta. Eita. Ah, agora voltou aqui. Às vezes a internet aqui de primeiro mundo fica de quarto mundo. Acontece. Às vezes fica Itália tem umas difícil coisas aqui. muito velhas, né? Daí complica. Conectei no meu telefone aqui, que meu telefone talvez seja melhor que esse Wi-Fi aqui. Ai, ai. Acontece. Ok. É, quando eu fui para Itália, né? Que foi o único lugar que eu fui aí na Europa, eu achei bem curioso que as coisas são meio velhas aí, né? Os prédios, Algumas assim. coisas sim, os edifícios sobretudo, As alguns ruas são costumes. apertadas, né? Pelo menos em Aham. Roma, né? A outra cidade que eu fui lá era legal. Eu fui em Roma e eu tô aqui em Sassari agora, que é a cidade dela, na ilha da Sardenha, antigamente conhecida como Ichnusa. É aquela parte que não fica no continente? É, Poxa, que legal. tem a ilha da Sicília, que tá logo embaixo, e depois tem a ilha da Sardenha, que tá debaixo de Córcega, que é a ilha da França. Poxa, que massa. É, É legal a história da ilha, ah, é? Conta aí. assim, porque teve várias colonizações, né, espanhola, francesa, italiana, e acho que eu acho que até austríaca, se eu não me engano, mas no final prevaleceu os italianos, certamente. E aqui perto, 30 quilômetros daqui, tem uma cidade que chama Alghero. Ali o pessoal diz que fala catalão,
Eu não sei se o catalão que ele fala aqui é entendido lá em Barcelona. Eu duvido, mas diz que fala catalão. Diz que quando Deve um ser cara uma de Barcelona misturada vem de língua aqui latina, né? é. Aí tem vários dialetos aqui, tem o sassarese da cidade de Sássari, tem o sardo da região da Sardenha e tem o catalão até agora, do que eu sei. É bastante interessante. Por isso que eles falam tanto com as mãos. O que explica isso também, porque como tem tanto dialeto, as mãos ajudavam no passado com que eles se comunicassem. Por isso eles falam com as mãos. Minha namorada mesmo faz um montão. É, legal. Enfim, É, é um é legal que pouquinho, aí na Itália, apesar de ser um país pequeno, tem bastante dialeto, sotaque diferente, né? muitíssimo. Deve ser difícil de entender para quem é de fora, né? É, Mas, mas tu e a tua é, namorada, vocês conversam em italiano ou em inglês? em espanhol, graças a Deus, mais fácil. Ah, Ai, ah, ai. então ela entende espanhol, entendi. Aí sim, Mas voltando para aula, se você quiser depois eu te falo um pouquinho. claro, vamos lá. Então, eu estava explicando que na conta, eu não sei se tu chegou a ver aquela conta, acho que sim, que tu até me respondeu, mas o que acontecia lá é que quando a gente coloca o valor que ele pedia, que era o x igual a zero, ficava zero sobre zero. Uhum. E zero sobre zero é uma indeterminação. O zero sobre zero está escondendo a verdadeira resposta daquela conta. Ah, lembrei, eu li essa parte de infinitos faz um tempo. Isso. Então, existem esses 7 casos aqui que, quando aparecem, pode ter certeza que estão escondendo a resposta certa, que você só vai conseguir encontrar se você fazer alguma manipulação algébrica na sua função, beleza? Uhum. Muito bem, vai ter que resolver uma continha, basicamente. Pois então, temos sobre zero. Para onde L- vamos? Lá nós temos zero sobre zero. Então, voltando aqui, ó, zero sobre zero, ele está dizendo que isso dá 2, né? Como é que a gente vai resolver Uhum. isso, né? Bem, a gente pode reparar que de fato dá 2 quando eu jogo valores próximos de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Repare que Uhum. valores bem próximos de zero dão bem próximo de 2 mesmo, né? Mas Uhum. curiosamente, se você joga o zero, Se dá aquela ok, continua. indeterminação, né? Então, por isso Ok, que quando a gente está falando de e limite, não importa, né? agora a minha curiosidade, é por isso então que, como ele esconde a verdadeira face, é por isso que quando a gente vê num gráfico, o 2 talvez ele tenha o ponto aberto, em vez de Isso, fechado? exatamente. Exatamente isso. Ah, entendi. É o que a gente chama de Faz sentido. descontinuidade removível, porque é só um pontinho Uhum, especificamente ali não vai funcionar, né? E tu uhum, já vai reparar o porquê, né? Porque existe você vai fazer uma manipulação algébrica nessa equação de forma que ela fique simplificada, mas ela naturalmente nasceu desse formato, né? Então isso não está uhum, explícito quando eu faço a simplificação. Olha só, vamos ver qual foi a simplificação para que aparecesse o 2, né? Foi fazer a multiplicação pelo conjugado, né? Conjugado é o seguinte: você pega o seu elemento aqui de baixo, que tem a raiz, e troca o sinal e multiplica ele com o sinal trocado em cima e embaixo. Fazer essa multiplicação em cima e embaixo facilita a vida, porque aparece um formato comum, bem comum aqui embaixo, que é o binômio da diferença. A gente eventualmente vai falar sobre o binômio da diferença, mas vai simplificar bastante, resumidamente. eu tô Daí, tentando entender isso aí que tá aí. tá, essa aqui é a função natural, né? Que tava ali, Uhum. certo? E aqui Ah, é ela, só que ok, depois você multiplicada por esse multiplicou, cara com achei que sinal estava aí. trocado. Ok. Quando você multiplica em cima e embaixo, não muda nada, né? Então você manteve a igualdade, certo? Uhum, Isso. Então, se você mantém a igualdade, você pode multiplicar pelo que quiser, somar pelo que quiser, não tem problema. Mas a gente uhum, faz essa multiplicação porque a gente sabe que isso vai facilitar muito. Eu vou explicar o porquê facilita logo logo, não agora. Agora eu só quero que tu entenda o conceito de limite. uhum, Bem, de toda forma, vai simplificar e vai ficar desse jeito, né? Quando a gente olha para isso, esse cara aqui ele não tem problema nenhum no domínio, né? Eu posso jogar qualquer valor uhum, que, pelo menos enquanto dentro da raiz ficar positivo, né? uhum, Então, valores acima de -1 estão valendo todos, exceto o zero. Mas por que que não pode o uhum, zero? Se eu jogar zero aqui, vai hum. ficar a raiz de 1, não tem problema. É, não tem Ah, problema já vi por aqui. quê. Não tem problema aqui, mas aqui embaixo teria, né?
Aqui tu teria uma ok, divisão por zero, né? tá bom. Esse é o problema, né? O zero não pode justamente porque o zero é o que causou aquele zero dividido por zero, né? Uhum, Então o zero é, na função original, um problema. Na função simplificada ele não é um problema, mas a gente tem que lembrar que ela surgiu de uma outra função onde o zero era problema. Então por isso a gente tem que uhum, indicar aqui, ó, mas x não pode ser zero. Daí quando você for ver o gráfico disso, vai ter aquele pontinho que você falou. Só uhum, isso. Então é isso aí. Se você jogar no GeoGebra isso aqui, vai dar meio que uma coisa meio curva, né? Que é o formato padrão de uma raiz. Mas lá vai ter um pontinho. entendi. Beleza. Então, note, né, que apesar de ser esquisito, né, zero sobre zero, pela esquerda e pela direita tendia a 2, mas nem sempre é o caso, né? Então, por isso a gente vai estudar um negócio chamado limite lateral, né? Perceba que nessa função aqui, nessas duas, né, pela esquerda e pela direita de x igual a a, você tem valores de y diferentes, Uhum, né? Aqui você tem esse valor, que eu não sei qual é, mas é diferente desse aqui de cima. uhum, Pela esquerda e pela direita você tem o que a gente chama de uma descontinuidade, então. Né? Então, nesse caso, né, o que acontece é que o limite não existe. Né? Porque quando você faz o limite pela esquerda e pela direita de um mesmo ponto, aqui no caso, zero, e você tem duas respostas diferentes, aqui no caso, 1 e menos 1, né, é o que acontece nessa função aqui, né? Quando você hum, estuda o limite em torno de x igual a zero, pela esquerda dá menos 1 e pela direita dá 1. São dois valores diferentes para o mesmo ponto, né? Então justo. significa que essa função aí ela não tem limite. Porque pela esquerda e pela direita deu valores diferentes. Uhum, Que é diferente do caso que a gente acabou de entendi. estudar, né? Que dava só 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, isso tem que ficar bem atento a isso. Quando você resolver um limite e o limite bilateral, ou seja, pelos dois lados do ponto estudado, não for igual, a tua Não tem função não limite. tem limite. Entendi. Beleza? Aqui, por exemplo, isso aqui é uma função, só que é uma função dada por duas equações. Para valores menores ou igual a 2 de x, vale isso. E para maiores que 2, vale isso. É parecido com o módulo, Uhum, né? O módulo, ele também, para um determinado valor de x, é uma equação. Para depois desse valor é outra. Que nem o módulo. uhum, Certo. E daí a gente repara, né, até fazendo o gráfico, uma coisa bem curiosa, né? Se a gente for desenhar o gráfico disso, a gente tem que tirar o lápis para poder fazer a outra parte. Tipo, a gente tá desenhando com o lápis ali. A gente tem que tirar o uhum. lápis para desenhar a outra parte. Por isso que tem gente que chama essa regra de regra do lápis. Quando você tem que tirar o lápis da folha para desenhar a sua função, significa que ela não é contínua, que ela não tem limite, né? Mais precisamente falando. Porque pela esquerda e pela direita do determinado ponto ali que você tirou ela o lápis da folha, né? Ela não tem limite. No caso aqui, o 2, né? Uhum. Veja que não precisaria ser assim. Você poderia ter duas partes aqui que fosse contínua. Né? Ela teria só ali um probleminha de detalhe ali, né? Da inclinação da reta, etc. Mas ela poderia ser contínua, né? Sim. Então é isso. Beleza. Muito bem. Então, a ideia é essa. Ó. Por exemplo, aqui, olha só, esse aqui é um caso bem louco, porque ela é contínua. Bem, pelo menos ela tem limite, né? Só que vamos perceber como é que essa função funciona. Parece que sim. É, para valores maiores que x, desculpa, para x maiores que zero, desculpa, para valores de x maiores que zero, quem vale é a função x. Para menores, quem Uhum. vale é menos x. É tipo módulo. Mas não é o módulo por causa de Ok. um detalhe. Quando x é igual a zero, essa função é 1. Isso, tipo, é decidido, assim. O cara que criou ela, ele decidiu desse jeito. Se eu escolher o Entendi. valor de x igual a zero, a resposta é 1. Beleza? Ok. Daí a questão é o seguinte: se eu fizer o limite, tanto pela esquerda quanto pela direita de x igual a zero, a resposta é zero. Então, a função tem limite, porque o limite bilateral, né, é zero. Uhum. Tá, e o Então, 1 aqui não importa? O 1 não importa. O 1 não importa porque não importa o valor definido no ponto.
O que importa é a tendência. Lembra que eu falei isso lá em cima? Entendi. Para a função ter limite ou não, o que importa é só a tendência. Beleza? Uhum. Então dane-se aí que ela não tem limite, né? Quer dizer, que ela não tem, que ela tá definida de uma forma esquisita, né? O importante é que pela esquerda e pela direita deu o mesmo valor e deu, dá zero, né? Muito bem. E aqui tem outros casos, né, que você pode estudar até sem o gráfico e tal. O módulo é um caso bem curioso porque ele tem limite, né? Apesar de ser uma função bem esquisita, ele tem limite. No ponto em questão aqui, que é o 3, pela esquerda e pela direita do 3 dá a mesma resposta, zero. E por aí vai, tem os outros casos aqui que a gente não precisa ficar estudando. Tem limite pela definição, que a gente também não precisa estudar a princípio, tem que ver na tua prova, né? Para a gente estudar isso aqui ou não, eu acho que não vale a pena. Só se na prova precisar. Agora, o que vale realmente a pena, né, é o que está a partir dessa página aqui, olha só. Eu recomendo que você dê uma lidinha, né, em tudo que eu pulei. Eu pulei da página 62 até 71, né? Então, eu pulei bastante coisa que eu considero inútil. Mas você pode, né, passar um tempo lendo aí quando você tiver tempo sobrando. Sim, eu Qual acho é que o seria bom caso? também eu imprimir essa coisa, Se você não gosta de ler no a computador, apostila. é bom imprimir mesmo. A apostila é Computador curtinha. distrai fácil, apostila é mais Ah, fácil. pois é, tem que ter um treino aí pra ler no PC, né? É meio chato. Vamos lá. Propriedades de limite, né? O limite ele é uma conta nova aí que você tá aprendendo, né? Tipo log, tipo seno, Uhum, multiplicar, dividir, essas coisas aí, né? Você ok. tá aprendendo agora o limite, né? Ele tem as suas propriedades, né? Primeira Uhum, propriedade, a soma dos limites é igual, né, o limite das somas, que é o caso aqui, é igual à soma dos limites. Ou seja, você tem duas possibilidades, você pode somar as funções, ou se você quiser, você faz o limite delas separadamente e e depois soma. soma as respostas. Isso. Então vai depender do que for mais fácil para você, entendeu? Entendi. Sempre, isso aqui é uma ferramenta, né? Você usa quando for apropriado. Martelo é bom para martelar prego, não é bom para, sei lá, quebrar uma parede, né? É melhor usar uma britadeira. Então tu vai usar a ferramenta apropriada no momento apropriado. Entendi. Beleza. Aqui uma outra situação. Quando você tem uma constante multiplicando uma função, e isso está dentro do limite, você pode passar a constante para fora. Então você resolve o limite da função e depois multiplica. É assim, constante nesse tipo de função aqui, ela sempre vai para fora. Você vai ver o mesmo acontecendo em derivadas e coisas do gênero. Limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Isso aqui é bem importante, o pessoal esquece. Né? Você pode fazer o limite de cada uma separadamente e depois multiplicar. A divisão, mesma coisa. Uhum, Funções especiais você pode fazer também, ó. Faz primeiro o limite, depois eleva, joga para dentro da raiz, joga para dentro do ln, do seno, do cosseno, da exponencial. Vai fazendo as coisas como for mais apropriado. Claro que tem um monte de propriedade que você, é tão rápida e fácil que você vai fazer de cabeça, né? Mas outras são muito boas para conseguir resolver certas situações, como a gente vai ver mais para a próxima aula, tá? Porque, uhum, né, não vai dar tempo de resolver muitos ok. limites hoje. Bem, vamos resolver então algumas situações curiosas aqui, que é quando simplesmente jogar o valor na tua função não resolve teu limite, né? Como a gente percebeu lá naquele primeiro exemplo, por vezes, quando a gente joga o valor, é simples, o valor do limite é simplesmente o valor da função no ponto. Tipo aquele primeiro caso da parábola lá, lembra que a gente jogava 2 e dava 3? Sim, Isso. Normalmente, né, as funções elas funcionam desse jeito. Só que quando a gente está estudando limite, a gente não está estudando uma situação normal. A gente está estudando uma situação ali no limite mesmo, numa fronteira da tua função, para estudar como é que ela funciona naquela situação curiosa ali. Então, por isso que vai aparecer muito problema sempre, né? Vai sempre aparecer esses casos aqui, como você já vai ver. E daí a gente tem que fazer alguma matemática, alguma simplificação para chegar na resposta certa, que nem o nosso segundo exemplo. Primeiro vamos ver esse caso aqui. Né? Bem, a primeira coisa que você sempre tem que fazer quando vai resolver um limite é
dar uma olhada e perceber se vai causar algum problema jogar o valor que ele está pedindo. Por exemplo, jogar 8 aqui nessa função não vai dar nada. Porque, bem, aqui se tu joga 8, simplesmente eleva ao quadrado. Aqui fica positivo, além de ser uma raiz cúbica, né? Então não teria nem problema se fosse negativo. Aqui Uhum. também, pode jogar 8, pode jogar 8, então não tem problema nenhum jogar 8. Então, quando você pode jogar simplesmente um número no valor de x, joga. E daí você já vai resolver o limite. É o que ele vai fazer aqui. Mas ele vai Entendi. fazer por meio de propriedades, ó. Né? Vamos ver as propriedades que ele vai aplicar aqui. Claro que tu não vai precisar ficar fazendo isso toda vez que tu for resolver, né? Tu simplesmente joga o valor e chega na resposta. Mas aqui, como a apostila está explicando passo a passo, né? Vai aplicar as propriedades. Por exemplo, aqui dentro tem um monte de somas, né? Então você faz o Sim. limite de cada um dos termos, ó. Ele quebrou em vários limites. Né? Nesse primeiro termo aqui, tinha o 3, uma constante. O 3 foi para fora. Ficou o limite só de x quadrado. Aqui era uma raiz, jogou o limite para dentro da raiz, tá vendo? Ok. Aqui tem uma multiplicação de funções. Faz o limite de cada uma e multiplica, ó. Tá vendo? Limite de uma vezes o limite da outra. Basicamente, separou em vários casos. Exato. E daí vai jogando os valores, né? Claro, ele vai fazendo mais uns detalhes aqui, por exemplo, jogar o limite ali para cima do exponencial, entre outras coisas. E beleza, no fim das contas é só jogar o valor 8 no x, basicamente. E daí tu chega nessa resposta aqui, que é o limite, então, é a tendência dessa função quando o x tende a 8. É esse valor aqui. Beleza? 8 é menos 1 mais 190. É um Entendi. valorzinho aí. Muito bem. Agora, nem todo caso é tão fácil assim. Na tua prova pode ter certeza que não vai cair um caso desse. Um caso Definitivamente. um caso que pode cair, é um caso bem simples aqui, que eu acho que é tão simples que não vai cair, é esse aqui, olha só. Então, esse Quando zero caso. sobre zero. É. A questão é, como é que surgiu esse zero sobre zero, né? Eu O de joguei cima menos era 3. quanto? Era mais infinito sobre mais infinito ou o quê? Qual Oi? caso Não, que a era? função é essa. Não, o caso Essa de aqui é a tua cima, função. do Como 1. assim? O caso que você apenas apresentou ali, que você é só jogar o 8. O que que tem? É É só jogar que o 8. existem várias formas de indeterminação. Ah, ok. Então Ali aquele não ali tinha não era uma fórmula de indeterminação. indeterminação. Ali Ah, era só ok, jogar tá o bom. 8, não surgiu a indeterminação, entendeu? Ah, ok. Agora aqui surgiu, então aqui tu vai ter que lidar de alguma forma com a indeterminação. Entendi. Isso. Então, como eu falei, nem todo caso é tão simples quanto o anterior, porque no anterior não teve indeterminação, justamente. Agora aqui teve. Daí a gente tem que lidar com ela, né? Normalmente, lidar com indeterminação significa simplificar, ou em linguagem brasileira aqui, cortar as coisas. A gente vai cortar uma parte da conta. Né? Agora, como é que a Hum, gente vai cortar uma parte da já vi. conta? Né? Reduzindo. É. A ideia aqui é tu pensar o Até agora seguinte. menos 6 do último ali? Não, não, mas vamos lá. O que tu tá pensando não dá para fazer aqui, Não? que é isolar o x. Isso aí é muito fácil. Ah, verdade. Não seria o suficiente para resolver aqui. O que tu tem que reparar é o seguinte: menos 3 é uma raiz, né? Raiz na matemática é quando a gente joga o valor e zera a função. Então, claramente, zero aqui embaixo, né? Ok, Menos 3 mais 3, zero. Mas zero aqui em cima também. Né? Bem, verdade. isso nos traz uma coisa muito interessante à mente, né? Na escola, a gente aprende a fatorar equações de segundo grau. Não sei se tu lembra disso. Mas a gente sempre pode fatorar as equações de segundo grau, de terceiro, quarto, quinto grau, contanto que a gente saiba as raízes. Né? Hum, Por exemplo, então. se eu tiver uma equação de segundo grau e eu fazer Bhaskara, e eu acho as duas respostas lá, as duas raízes, eu posso reescrever a minha função como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, é o que a gente chama de fatorar. Né? Uhum, E por que isso é muito útil aqui? Porque um dos fatores aqui de cima vai ser igual a esse cara aqui de baixo. Uma vez que foi esse mesmo valor aqui que zerou tanto em cima quanto embaixo. Então, na hora que eu uhum. escrever essa função aqui de cima em dois fatores, eu vou conseguir cortar um fator de cima com um fator de baixo. Né? Olha só.
Quando a gente fatora essa função aqui, ela dá esses dois termos. Justamente porque as duas raízes são menos 3 e mais 2. As duas raízes dessa função de cima é menos 3 e mais 2. Pode testar aqui, ó. Se tu jogar menos 3, vai ficar 9. Não, eu Menos confio. 3, 6. Menos 6, 0, né? E o 2 também. 4, Sim. mais 2, 6, menos 6, 0. Isso aí eu já fiz. Isso. Verdade. Então, ou seja, sempre que tu quiser fatorar uma função, tu tem que achar as raízes dela. Muito bem. Então, legal, porque o que acontece agora, né? Como tem x mais 3 em cima e x mais 3 embaixo, a gente corta. Então, se a gente corta, o que vai já acontecer de cara? Já não vai mais ter nada aqui embaixo, né? Que era o que estava causando a divisão por zero, que é um problema por si só. Entendi. Daí ficou bom, porque ficou só x menos 2. Daí agora não tem mais nenhum problema, é só eu jogar o valor de x igual a menos 3 aqui, menos 3 menos 2 igual a menos 5. E a resposta é menos 5. Beleza? Entendi. Então é Bastante isso, né? tranquilo. É bem tranquilo. Então eu vou pedir para você fazer uma. Tranquilo. Beleza, deixa eu pôr aqui. Eu tô com uma em mente aqui bem legal. Manda aí um legalzinho. Limite de x tendendo a 2 de x quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 2. Primeira coisa que você tem que fazer, perceber que se você jogar o 2 vai ficar 0 sobre 0. Você só resolve a indeterminação se ela surgir, né? Se não tiver indeterminação, não tem nada para resolver. Você percebe aí que se você jogar 2 vai ficar 0 sobre 0, né? De cara, não. Então joga o valor aí, daí tu vai reparar. 0 em cima, 0 embaixo. Justo. Isso. Agora, como zerou em cima, significa que o 2 é um dos fatores. Então você pode fatorar o cara de cima, que você fatora resolvendo, encontrando as raízes, né? Pode encontrar as raízes fazendo Bhaskara, por exemplo. Se quiser Então encontrar de outra fazemos. forma, pode ser também. As formulazinhas que você tinha passado na aula passada? Não, acho que eu vou no clássico mesmo, que eu já tô ficando mais rápido. Tu quer fazer a Bhaskara mesmo? Beleza. Assim. Ok, pronto. Ah, é? Qual que é a resposta? 3 e 2. As raízes, né? Isso. As raízes, sim. Sim, Isso. ok, tá bom. Agora vamos achar a resposta do limite, né? Vamos ver se você consegue terminar. Deixa eu botar aqui. Ok, limite de x mais 3 com x que tende a 2. Agora tem que substituir. Isso aqui é igual a 5. Isso, Ok. exatamente. Ó,
Nesse caso aqui, eu acho que seria melhor fazer sem Bhaskara, né? Sabe por quê? Porque uma das Hum, raízes tu já sabe, né? Então, a hora que tu pensasse, por exemplo, qual número vezes qual dá o C, né? Que é o 6. Um dos números uhum, tu já sabe que é o 2. Daí tu só teria que uhum. pensar que o outro E número é o nesse 3, né? caso ele é sempre sim, ok, Por é isso que verdade. quando tu sabe uma raiz, é muito mais fácil fazer desse jeito. Uhum. Pode crer. Bem, é isso, cara. Eu acho que foi Então top mas hoje. Na então tem próxima aula a gente vai alguns começar com mais técnicas, então. ok, mas então tem alguns, tipo, indeterminados de zero sobre zero que a raiz ela não vai estar explícita embaixo, sim? Sim, vai ter vários casos onde isso não acontece. Entendi. É isso aí. Então tá, até a nossa próxima aula, então, que ficou para terça às ah, Terça acho 12, que foi às meio-dia do 12. Brasil, beleza? É isso. Tranquilo, tranquilo. Então tá, meu velho. Valeu, até terça, abraço. Até terça, falou.